Muito boa noite a todos, caros amigos. Uma palavra para o meu colega Telmo Correia, para o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Lourinhã, com muito prazer, para os Srs. Vereadores, para o Sr. Presidente da Junta, para os restantes autarcas, para o meu colega também do CDS, aqui presente. Estou a ver mais presidentes de Junta também. Muito obrigado pela vossa presença. Minhas senhoras e meus senhores, só para vos dizer, a senhora Ministra Assunção Cristas está a chegar. Sabemos que veio do Porto de uma iniciativa política e a qualquer momento estará aqui entre nós e estará para fazer a intervenção e, sobretudo, para responder às questões que as pessoas que hoje aqui se deslocaram, de certo, têm para lhe colocar. O objetivo é ouvir e dar as informações possíveis e que estejam ao seu alcance para que as pessoas possam ficar esclarecidas. E, por outro lado, eu peço desde já desculpa, mas vou ter que me ausentar para ir para um outro debate. É que, para quem pensa que, e o Sr. Presidente da Câmara bem sabe, que a vida na política é de ficar uma vida sedentária, posso-vos garantir que não, porque entre estar num sítio e já devíamos estar noutro, a maioria das vezes ficamos sem comer, e por isso podem compreender a elegância com que eu vou ficando ao longo de todos estes anos. Caros amigos, uma referência para agradecer à Direção Nacional dos dois partidos a iniciativa de trazer a todo o país e também ao Oeste membros do Governo para explicarem e para ouvir de parte das pessoas as suas aspirações e os seus anseios, com o objetivo, mais de falar no passado, falar no futuro, no Portugal para investir. Também um agradecimento às conselhias do PSD e do CDS que espalharam a mensagem e que vos mobilizaram a todos. Um agradecimento à Associação da Marquiteira pela disponibilização do espaço, à Junta de Freguesia de Santa Bárbara e ao Sr. Presidente por ser nosso anfitrião neste belo Conselho da Lourinhã e, naturalmente, à Sra. Ministra Assunção Cristas, que se disponibilizou para estar connosco. A nossa palavra aqui é, sobretudo, circunstância, porque deslocaram-se aqui os senhoras e os senhores para ouvir a Sra. Ministra da Agricultura. Mas permitam que eu faça aqui 3 palavras. Uma primeira de histórico, outra de presente e uma terceira de futuro. De histórico, porque é sempre bom percebermos como começámos. E como começámos é uma forma simples. Nós, desde 2000 até 2010, e quando eu utilizo sempre a primeira década, é para ter sucessivos governos e com sucessivas maiorias, não é só de um partido, 2000 a 2010, o país cresceu em média 0,3%. Passámos de 14º país da União Europeia para 20º país da União Europeia. Caímos para 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, ficámos em 20º. E, felizmente, a União Europeia foi sendo alargada, porque senão, que rapidamente estávamos no último lugar. E durante esses 10 anos, a despesa pública foi sempre crescendo. Havia uma ideia que, se o país fizer mais despesa, isso há de repercutir-se em crescimento. E todos querem que a economia cresça, porque isso significa melhoria para as populações. E não há nenhum governo que não queira ver as suas populações a melhorar as condições de vida. E, portanto, vamos investir, vamos ir fazer obra, vamos fazer despesa pública para que o país cresça. A despesa foi crescendo. Como as receitas não chegavam, foi-se pedindo emprestado. O endividamento foi crescendo. O endividamento já não se fala do oficial, porque o oficial crescia, mas depois também havia muito endividamento atirado para baixo do tapete. Prazos médios de pagamento a fornecedores, em muitas autarquias, no Poder Central, nos hospitais, com pagamentos a 500 dias, a 600 dias, a mais de 1000 dias, em alguns casos. Isto é endividamento. Não é endividamento bancário, mas é dívida. A Sra. Ministra está connosco e bem-vinda à Lourinhã.
E essa dívida fez com que o país fosse endividando, a chegar ao momento em que já não havia quem nos emprestasse, porque já duvidavam da nossa capacidade de financiamento. E por isso o país foi obrigado a pedir ajuda externa. E quando o país pediu ajuda externa, não foi por masoquismo. Quando o governo anterior, o professor Teixeira dos Santos, pediu a ajuda externa, não foi porque era masoquista, porque queria cá dentro da Troika. Pediu porque não havia alternativa. Já ninguém nos emprestava. E o país só tinha fundos para cerca de 2 meses de salários e de pensões. Portanto, foi obrigado a pedir ajuda externa. Quando uma pessoa pede, e as pessoas estão aqui, que são agricultores e que são empresários, sabem, que quando uma empresa vai, no último dia, pedir financiamento, tem que aceitar praticamente as condições que lhe impõem. Quando temos margem, podemos negociar. Podemos dizer, não queremos assim, queremos mais assado. Quando já não há margem nenhuma e o estado de necessidade é absoluto, aceitamos, porque é essa a única solução, as condições que nos são impostas. Foi o que nos aconteceu em 2011. Desde esse ano até hoje, durante estes vai fazer 4 anos, nós assistimos, primeiro, um grande esforço dos portugueses. Um esforço dos portugueses quase sem história, com muito sacrifício, mas um esforço que mereceu a pena. Vimos, por outro lado, a hipocrisia da Troika. E eu repito aqui, a hipocrisia da Troika. Porque nós assistíamos aos líderes, por exemplo, à senhora Lagarde, a presidente do FMI, a criticar a austeridade, mas os técnicos cá vinham a exigir mais austeridade. E era a assinatura deles aquilo que contava para desembolsarem os cheques que o país ia precisando. Fomos fazendo algumas reformas. Tivemos recessão e desemprego. Mas, por outro lado, tivemos uma alteração estrutural da nossa economia e um plano de emergência social para ajudar os mais desfavorecidos. Passados 4 anos, é normal que as pessoas façam um balanço. E vamos olhar. Tivemos recessão, sem dúvida, mas estamos a crescer. A economia cresceu em 2014, vai voltar a crescer em 2015. Tivemos desemprego que atingiu mais de 17%, mas que está em queda. As exportações começaram a crescer a um ritmo tal que, no ano passado, foi o valor mais alto de sempre das exportações. A nossa balança comercial, pelo segundo ano consecutivo, é positivo, coisa que não acontecia desde 1951. Os juros, hoje, porque acreditam que nós temos condições de pagar, já nos emprestam ao valor mais baixo desde que há registro histórico, desde 1820. Tal modo que o país vai pagar antecipadamente ao FMI o dinheiro que nos foi emprestado. Que na altura parecia ser uma taxa boa, porque como só nos estávamos a financiar acima de 7%, quem nos emprestava a 4% não era mau. Mas se hoje já conseguimos nos financiar a 2%, é normal que com aquilo que conseguimos a 2%, se pague aquele empréstimo. E assim se tenha uma poupança de juros que pode chegar aos 200 milhões de euros por ano. E os indicadores de confiança são positivos. Perante isso, a pergunta é, e o futuro? O futuro, para nós, é um futuro que é encarado com esperança e com otimismo. Porquê? Temos as bases para o crescimento. Dissemos sempre, não tínhamos que crescer não com base nestes 10 milhões que nós somos, mas num mundo global e virado para as exportações. E as exportações, que eram 28% do PIB, hoje são mais de 40% do PIB. Porque temos condições para que o país seja mais coeso. Porque temos um programa 2020 que vai disponibilizar 20 mil milhões para os próximos 7 anos para serem investidos. E esperemos que sejam bem escolhidos os projetos. Porque o financiamento às empresas é hoje possível a um juro muito mais baixo do que aquele que era há 2 ou há 3 anos. E por isso nós encaramos o futuro com confiança. Fizemos o trabalho de casa, agora vamos olhar para a frente e para aquilo que falta fazer. E na agricultura? E na agricultura, de certo que a Sra. Ministra poderá aqui dizer-nos o que é que nos vai
apresentar em termos de investimentos. Mas permita que eu lhe diga, nós estamos numa região agrícola por excelência. E uma região que é agrícola por excelência na agricultura que eu sei que tem defendido para Portugal. Uma agricultura que tem em conta a economia familiar, mas simultaneamente tem uma gestão empresarial e por isso mesmo virada para as exportações. A pera rocha é um produto que nos orgulha e um produto de referência. O vinho, que há uns anos era menos afamado, hoje pode competir em qualidade com o vinho do Alentejo ou o vinho do Douro, não tem qualquer dúvida, e contribui para as nossas exportações. Os hortícolas continuam a ser exportados para as áreas metropolitanas, mas para o estrangeiro. E diariamente chega a mercados, seja em Madrid ou em Paris. Continuamos, portanto, a ser pioneiros e a ser bons naquilo que fazemos. Mas é necessário que o Ministério da Agricultura nos possa continuar a apoiar e a continuar a apoiar os agricultores. Não a substituir-se, porque quem faz a agricultura de sucesso são os agricultores, mas que os possa continuar a ajudar. Possa continuar a ajudar eliminando a burocracia, que possa continuar a ajudar facilitando canais de exportação. A AICEP e o Dr. Miguel Fasquilha em breve estará connosco para explicar as portas que pode abrir em muitos mercados, que possa continuar a ajudar, disponibilizando fundos do investimento europeu, de investimentos e fundos europeus, para que os nossos agricultores possam investir e, através disso, contribuir para o crescimento que nós queremos. Um crescimento sustentado para construir um Portugal melhor. Muito obrigado e, sobretudo, bem-ajam por aquilo que têm feito pelo nosso país. Muito obrigado.